Eu vou reiniciar os trabalhos, ouvindo inicialmente a doutora Wanda Siqueira, do Movimento contra o Desvirtuamento do Espírito da Reserva das Cotas Sociais. A doutora Wanda terá 15 minutos para fazer o seu pronunciamento. Está presente, doutora Wanda? Pois não. A senhora usará da tribuna e já está com a palavra. Tá bem. Entendi. Tudo bem, mas deu para... Excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssima representante da Procuradoria da República, ilustre senador do nosso Estado, demais componentes da mesa, a sociedade civil aqui representada, meus cumprimentos, e especialmente quero cumprimentar o ministro pela sensibilidade de oportunizar à sociedade reflexão sobre um tema de enorme importância. Tema este das cotas sociais, que gerou tensão na sociedade, gerou tensão nas famílias, gerou tensão nos meios acadêmicos, tal a complexidade do tema. Eu advogo para estudantes há 30 anos, desde a época da Lei do Boi. Talvez o ministro recorde, a Lei do Boi era uma lei que reservava vagas para filhos de agricultores, residentes na zona rural, nos cursos de agronomia e veterinária das universidades públicas. Ela tinha um apelido de Lei do Boi, mas o número é 5465 de 68. Essa lei vigorou durante 18 anos. E, lamentavelmente, ela nunca atendeu os interesses sociais a que se destinava. Ao invés de filhos de agricultores, ingressavam na universidade filhos de latifundiários. Durante 18 anos foi assim. Eu, ainda jovem advogada, no início da década de 80, tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento desta lei. Até porque fui professora de História durante largos anos e, na prática, observei que ela não atendia os interesses sociais a que se destinava. Lembro-me perfeitamente que as vitórias com relação a esta lei foram aqui em Brasília, no extinto Tribunal Federal de Recursos, de quem eu guardo saudosas memórias de ministros como Gueiros Leite, Ademar Raimundo, Washington Bolívar, que todos se posicionaram a favor da constitucionalidade da lei, mas contra o odioso desvirtuamento desta lei, que ao invés de trazer para a universidade os estudantes que trabalhariam no campo, depois, na verdade, abriram suas portas às universidades públicas para os estudantes de origem muito rica, filhos de grandes latifundiários de todo o país. Temo que aconteça o mesmo com as cotas sociais. Somos absolutamente a favor da implantação de programas de ações afirmativas. Sempre fui a favor de inclusão social. Mesmo quando estive à frente da diretoria da OAB do Rio Grande do Sul, incluí na OAB pessoas que estavam, colegas nossos que estavam afastados da instituição, que eram os advogados jubilados. Então, a minha posição, senhor ministro, é a favor da inclusão social, sim, mas não da forma odiosa como está sendo feita no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de ter serenidade para abordar essa questão, mas me revolta, por exemplo, ver os prédios de luxo onde moram os cotistas de Porto Alegre. Esses cotistas de Porto Alegre que ingressaram pelas cotas sociais por erros editalícios, por fraude até, por desvio de poder, aquela teoria do détournement de pouvoir dos franceses, que é uma volta que a administração faz, é um desvio para dar aparência de legalidade para os seus atos, aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então, a indignação, eu represento aqui um movimento que se constituiu e que é formado por 100 estudantes que questionaram as cotas. E está representado pelo Davi Minuzzi, que é nosso cliente, que é o que coordena esse movimento contra o desvirtuamento do espírito das cotas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul não soube elaborar o edital, mas não soube porque não quis. Porque a universidade, todos sabem, os representantes da universidade que estão aqui, ela é formada por pessoas muito qualificadas. Eu quero fazer uma ressalva que os professores são bons, mas que os tecnocratas são maus. Praticam atos eivados e vícios para proteger os apaniguados. Sempre foi assim e continuará assim enquanto o Poder Judiciário, felizmente, ministro, Vossa Excelência está tendo a sensibilidade de debater esse tema. Eu advogo na Justiça Federal e quero agradecer a sensibilidade dos desembargadores federais, dos procuradores da República, que acolheram a nossa tese do desvirtuamento. Inicialmente, as liminares foram indeferidas porque não tínhamos prova do desvirtuamento. Foi necessário ajuizar uma medida cautelar de exibição de documentos para trazer à luz os endereços dos cotistas que são mantidos a 7 chaves na universidade. É uma caixa necessária uma medida cautelar, uma liminar concedida por uma juíza federal para requisitar os documentos dos cotistas, porque ninguém sabe quem eles são. São fantasmas, são pessoas que não aparecem, que não se tem o nome, mas que se sabe que estudam nas escolas de excelência. Então, o erro editalício que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que se repete a 3 vestibulares, como se o judiciário não tivesse examinado com profundidade essa questão, o desembargador Thompson Flores, a desembargadora Marga Tessler e tantos outros reconsideraram suas decisões anteriores quando viram essas fotos. Eu gostaria de passar outras fotos, se for possível, para mostrar onde moram os cotistas do Rio Grande do Sul. E é bom que o senador saiba disso. Então, enquanto existir cotas sociais, penso que deva ser pelo critério hipossuficiência. E eu pedi isso muitas vezes nos processos, que a reitoria e que os responsáveis pelas normas do vestibular acrescentassem a norma comprovante de renda. Até hoje não tem esse comprovante de renda, porque a universidade não quer. Ela é conveniada com o colégio militar, ele só é público porque recebe verbas do erário público, mas cobra mensalidade dos estudantes. Lá estudam filhos de médicos, de toda a elite. Não somos contra os estudantes, até entendemos que a universidade deve arcar com o ônus de manter os estudantes até o final do curso e manter também os nossos clientes que estão no 5º semestre. Muitos deles ganharam liminar, frequentam o curso de Ciências Jurídicas Sociais, Comunicação Social. Eles têm, em média, a pontuação 200 pontos acima dos cotistas. 200 pontos acima. Isso gerou um sentimento de angústia e de tristeza e de injustiça que eles foram obrigados a bater as portas do Poder Judiciário. E felizmente, o Poder Judiciário aproxima-se mais da sociedade. Esta casa, a Casa de Justiça, está resgatando a sua história de honra do passado, inclusive no período de ditadura, em que nunca os juízes se curvaram aos atos de arbítrios de gestores que, à sombra da autonomia universitária, à sombra da autonomia e aproveitando o programa de ações afirmativas, estão fazendo isto, colocando na universidade estudantes que recebem como prêmio uma viagem, um tour pela Europa, por ter passado com um único acerto na prova de matemática, por exemplo, e ainda no Orkut riem dos demais. Riem dos demais. Eu acertei só uma, mas estou aqui, cara. É triste dizer. Eu adoro os estudantes brasileiros. Eu advogo para eles há 30 anos. Mas é triste e doloroso ver jovens que no início da sua vida, que estão nos escutando agora, foram frustrados no acesso ao ensino superior por normas que prevêem no Rio Grande do Sul. A norma é esta: ser oriundo de escola pública e autodeclarado negro. Esse autodeclarado negro, na verdade, como disse a colega ontem, os colegas que me antecederam, é um tribunal racial que divide a sociedade em negros e brancos. Nós queremos, sim, eu fui professora de escolas de periferia durante muitos anos, comecei a lecionar com 15 anos. Eu conheço a importância e a inteligência dos jovens
bem alimentados, bem nutridos, independente de cor ou de raça. E é isso que a universidade quer fazer, separar negros e brancos, porque inclusive advogamos para um jovem negro. Veja o desvirtuamento. Negro, oriundo da escola pública, fez o ensino fundamental, todo ele em escola pública, o ensino médio em escola pública, e no final do ensino médio, por necessidade de trabalho, ele teve que fazer 2 disciplinas de um curso supletivo EJA, com bolsa de estudo. E não foi, ele passou na engenharia mecânica ou elétrica. E esse tribunal não aprovou ele, porque ele tinha 2 disciplinas num curso supletivo particular. Mas nós comprovamos que ele tinha com bolsa, e o judiciário concedeu a liminar, e ele está no 3º ano, aliás, no 5º semestre de engenharia da URGS. Então, esse desvirtuamento, ele causa prejuízos para cotistas e não cotistas. Os nossos clientes são meninos. Eu posso dizer que eu trago assim a lembrança do rosto, das lágrimas dos pais desses alunos e por terem sido se privado durante toda a sua vida de gozar férias com seus filhos, de veranear, pagando escola privada com sacrifícios extremos para que eles ingressassem na universidade. E na hora do acesso, eles foram preteridos não por pessoas desiguais, não pelos pobres, porque nós somos todos a favor do critério hipossuficiência. Os meus clientes, eles dariam a sua vaga para os pobres, sejam eles brancos ou negros. O que eles se indignam é pelo fato de serem privados do ensino superior por jovens que frequentaram os melhores cursos pré-vestibulares, cursos com mensalidade de R$3.000, que frequentaram as melhores escolas de Porto Alegre, e que estão na universidade não pelo princípio do mérito, pelo princípio do desvio de poder, pelo odioso princípio do apaniguamento. A universidade brasileira tem que ser repensada, como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro. Ela tem que ser repensada, a universidade brasileira. Ela não pode querer engessar o judiciário ao argumento de que tem autonomia universitária explícita no artigo 207. A autonomia tem limites. A autonomia tem limites morais, limites constitucionais. E a Constituição brasileira, como diz o professor Canotilho, a Constituição, o problema não é a Constituição. O problema, diz o professor Canotilho, está nas ruas. Eu diria, o problema está nas universidades, que formam cidadãos, que formam políticos, que formam médicos, que formam advogados, mas que não respeitam os princípios como da dignidade da pessoa humana. Não respeitam princípios íncitos do artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência desses seus atos. E eu fico triste quando vejo um jovem juiz indeferir uma liminar numa situação como esta, em que tem perícia comprovando fraude nos históricos escolares, porque aí entra o problema da fraude. Os históricos escolares, muitos foram fraudados. O Ministério Público está investigando isso. Foram fraudados e jovens que estudaram em escolas privadas da Argentina ingressaram nos cursos da URGS. Ministro, é triste ver quando um jovem juiz indefere uma liminar porque a universidade tem autonomia universitária. Goza de autonomia nos limites da lei, mas o Poder Judiciário está acima da autonomia universitária. E há de haver uma sincronia entre a autonomia universitária, somos a favor da autonomia universitária, mas autonomia universitária com limites, não autonomia como passaporte para o crime. Autonomia universitária, e felizmente eu posso dizer, sou uma advogada bem-sucedida, porque ao longo da minha carreira profissional, juízes, mesmo na época da ditadura, entendiam, vários mandados de prisões foram expedidos contra reitores. Me desculpe se tem algum reitor aqui, mas porque não queriam cumprir decisões judiciais. Não queriam cumprir, foi necessário prevalecer sempre o direito, a força do direito em detrimento do direito da força. Ainda hoje, quando se ganha uma liminar para a matrícula desses jovens, tem que requerer a prisão do reitor, porque eles não cumprem decisões judiciais. E a universidade funciona como um povo. Ela tem seus tentáculos em todos os órgãos públicos. E nós, até meu analista já disse que se eu vivesse na Grécia Antiga, eu já teria morrido. Porque eu não gosto de dizer isso. Eu causo mal-estar, porque a sociedade não quer ouvir muitas vezes essa verdade. E é necessário dizer, é necessário desvelar a verdade. Dizia Freud
muito bem que as grandes verdades são os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes aqui desse edital é a omissão editalícia porque não exige comprovante de renda. E não é por erro, e vou dizer por que não é por erro que a universidade fez assim. Porque no edital, para isenção da taxa de inscrição, a universidade exigiu o comprovante de renda de todos os vestibulandos. Então, me parece que a seleção dos cotistas deveria ser aqueles que foram investigados para ficarem isentos do pagamento das taxas. Então, a universidade sabe fazer, mas não quer fazer. Não quer fazer. Não quer fazer porque, evidentemente, existem interesses dos mais espúrios. Existem interesses, por exemplo, os colégios de aplicação, o colégio de aplicação da universidade, os estudantes do colégio de aplicação têm excelentes notas. O colégio militar é o melhor colégio do país. Já formou 6 presidentes da República. Então, a universidade é conveniada com o colégio militar. Estudantes do colégio militar passam no ano. E eles estão preterindo os negros. E os negros, eu quero só para concluir, os negros, as vagas destinadas aos negros, que seriam 15% das vagas da universidade, não foram preenchidas. Eu tenho aqui documentos comprobatórios. Não foram preenchidas nos 3 vestibulares. Tem cursos que não entrou nenhum autodeclarado negro. Primeiro, porque os negros até não querem esse privilégio. Os negros do meu estado querem entrar pelo critério. Pelo menos vote na questão da parcial para a vaga para os filhos e para aprender os agentes públicos. Pois não, agradeço a doutora Wanda Siqueira.